lá, pessoal. 15 horas e 2 minutinhos. Vamos lá começar a nossa aula da disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar com a aula Turismo Regional e Local, parte 2, viu? Uma oportunidade de negócio com o objetivo de aprendizagem, de compreender o turismo como uma atividade econômica passível de ser desenvolvida na realidade local. Quando a gente fala assim, o turismo como uma atividade econômica é o quê? Está tendo um desenvolvimento econômico, né, da região. Então, a gente vai ver o turismo como atividade econômica em suas diversas formas. Nós vimos ontem sobre o turismo, né? Olha aí, a Josefa Pereira demora para merenda. Tem merenda aí, Josefa? Fala em merenda não, que eu tô querendo um cafezinho para ver se eu desperto aqui. O olho da professora tá ardendo. Eu não sei se é também por conta de forçar a voz, que eu nunca mais fiquei boa 100%, depois daqueles dias que eu faltei adoentada, né? Então, vamos lá. O turismo é uma atividade econômica relacionada às condições geográficas, tá? Depende das características da paisagem natural, ou seja, condições ambientais, como o clima, a vegetação e formas de relevo e hidrografia ou proximidades do oceano, né? Temos também a questão cultural, paisagem arquitetônica, museus, eventos culturais, estrutura do comércio e eventos econômicos como feiras comerciais, conferências internacionais, etc. Então, nesse sentido, tá, as atividades econômicas relacionadas ao turismo incorporam o espaço geográfico pelo seu valor paisagístico, certo? Para transformá-lo em um espaço de consumo. Então, de fato, a paisagem é o primeiro contato do turista, né? E é importante que ela produza uma sensação favorável, atraente e harmoniosa, né? Há ainda os casos do espaço destinado ao turismo, produzido artificialmente, independentemente de sua história, do seu contexto cultural ou mesmo da paisagem natural. Complexidade do espaço turístico, né? O turismo, na sua enorme complexidade, reveste-se de tríplice aspecto com incidências territoriais específicas, né, em cada um deles. Trata-se de fenômeno que apresenta áreas de dispersão, áreas emissoras, né? Áreas de deslocamento e áreas de atração são as receptoras, né? As áreas de atração são aquelas áreas que recebem, certo? É nestas que se manifestam materialmente o espaço turístico ou se reformula o espaço anteriormente ocupado. É aqui também que se dá de forma mais acentuada o consumo do espaço. Bom, a dificuldade para definir-se o espaço turístico está basicamente em quê? A dificuldade para definir o espaço turístico está basicamente em captar o peso ou a força que essa atividade exerce na produção do espaço. Distingue-se facilmente os espaços de vocação turística, tá? Como os parques nacionais. Apesar de neles o turismo ser uma atividade intensamente explorada, não foi esta que os produziu, certo? Por outro lado, encontram-se espaços produzidos pelo turismo e para o turismo. Olha aí. Espaços produzidos pelo turismo e para o turismo, apesar da ausência de quase todos os fatores apontados como favoráveis para a produção do espaço turístico, como é o caso de Las Vegas, né? Turismo no Brasil. Pelas suas características naturais, o território brasileiro apresenta excelentes condições para o turismo, né? E a gente vê aí diversas áreas, diversas regiões no Brasil, regiões nem tão bem exploradas, nem muito exploradas, mas servem para regiões turísticas, né? Então, condições para o turismo, excelentes condições, grande diversidade de ecossistema e de paisagem, nós temos, né?
uma das maiores costas litorâneas do mundo, praias tropicais disponíveis ao lazer o ano todo, tá? Praias lindas, certo? O turismo interno ou doméstico e o turismo externo ou internacional, vocês vão se deparar com alguma questão na avaliação, certo? Sobre turismo interno, é o mesmo doméstico. Turismo externo é o internacional. Sofrem muitas oscilações de acordo com o comportamento geral da economia e com o desequilíbrio cambial, tá? Por exemplo, desvalorização da moeda nacional em relação ao dólar encarece o custo das viagens internacionais e favorece a busca por destinos nacionais. Bom, quem tem o costume de viajar, já me deparei com várias pessoas que têm o costume de viajar, fazer viagens, né, com a família, ou então para conhecer locais, ou então viajam 1, 2 vezes no ano, né, ou para conhecer o Brasil, certo? Ou então vai para fora do Brasil. Teve uma época, eu não sei hoje, mas de acordo com depoimentos de pessoas que têm o costume, que são turistas mesmo, eu chamo de turista, né? Eles falaram o seguinte, teve uma época que sairia muito mais barato você conhecer, né, uma cidade, um país, do que você, né, investir conhecendo, né, toda a costa litorânea, certo, do nosso país, certo? Então, vocês vão viajar, tem um sonho de conhecer algum local aqui no Brasil ou fora do Brasil, façam a pesquisa. Vejam o período que vocês querem viajar. Vejam o período mais barato para vocês, certo? As vantagens que tem na compra dessas passagens. Façam pesquisa, pelo amor de Deus, porque tem gente que viaja, né, assim, rápido, decide viajar, eu vou conhecer tal lugar. Quando chega lá, do outro lado, eita, não trouxe dinheiro suficiente, não. Manda aí um pouquinho. Aí a família vai, menina, e manda, e manda. Já vi casos assim, tá? Além desse fator, devemos considerar o aspecto geopolítico internacional, como a atuação do terrorismo internacional que provocou, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, uma acentuada queda nas viagens de turismo internacional, né? Quando houve a guerra também, muita gente, né, não queria viajar. Teve esse atentado, muita gente não queria mais viajar, isso por medo, né? Quando teve um problema no Rio de Janeiro, muita gente parou de viajar para conhecer o Rio de Janeiro por medo também de acontecer alguma coisa. Então, quando acontece uma crise, quando acontece uma situação, é lógico que aquele lugar a gente fica com medo, né, de viajar. Quando aconteceu o Ebola, meu irmão foi conhecer o safari. A primeira preocupação da minha mãe foi perguntar, meu filho, o Ebola não está aí nessa região aí, não? Ele, não está nessa região, não atingiu essa região, né? Se tivesse atingido, né, eu não sei o que seria. Ele nem teria viajado, eu acho, né? Então, afetou a companhia aérea, agência de viagem, hotel, resort, parque temático e uma infinidade de setores ligados ao turismo, né? Ficou mais difícil viajar devido às restrições impostas em nome da segurança, né? Ficou complicado a viajar, fazer viagens, né, nesse período da pandemia. Viagens internacionais, viagens até nacionais, ficou complicado viajar por conta da pandemia. Agora que começou, né? As passagens aéreas aí, é bom pesquisar, porque tem passagem aérea cara. Tem passagem que compensa, tem outras que não, tá? Não se pode ignorar também a violência. A violência urbana dos últimos anos. Ataques dos criminosos do PCC, roubo, morte de turista nas praias brasileiras, né? Lixo, poluição ambiental e visual, né? Que são fatores repulsores de turistas, tanto nacional quanto internacional. O Brasil ainda se debate com questões básicas de infraestrutura, como a falta de sinalização e a péssima conservação das estradas, violência urbana e problema de limpeza.
As grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, ainda espantam parte de turista estrangeiro que temem pela sua segurança. Tá? Além disso, do ponto de vista do turismo internacional, o país tem poucos profissionais que falam outros idiomas. Né? Há possibilidade de exploração do turismo, de eventos e de negócios, desportivo e de aventura, ou do ecológico ou ecoturismo, certo? Para que este último possa gerar renda, que é o ecoturismo, para que possa gerar renda ao país ou à região, as áreas de ecossistema natural precisam ser protegidos. Infelizmente, as medidas políticas voltadas para essa atividade, construção de novos aeroportos no interior, restauração e conservação do patrimônio histórico, construção de novas estradas, ainda são insuficientes. Para melhorar isso, tem que ter investimento. Tá? A indústria do turismo não pode ser analisada apenas sobre a ótica de geração de emprego ou de uma nova possibilidade econômica, em que alguns países não conseguem explorar todo o seu potencial, como é o caso do Brasil. Tá? Ele não consegue explorar todo o seu potencial. Outras questões devem ser levadas em conta, entre elas os seus efeitos ambientais e sociais. Tem áreas aqui que não são exploradas, mas a gente sabe que é um ponto turístico que não pode ser explorado porque a gente tem que preservar aquele lugar. Né? É uma área ambiental. Né? E quais são os profissionais que poderão estar de frente para que possa orientar como é que vai ser a capacidade turística para aquele lugar quando tiver acesso? Como é que vai ter a organização, o controle? Isso tudo tem que ser estudado antes, certo? Do ponto de vista social, no Brasil existem questões relativas à exploração de trabalho infantil, ao uso do trabalho temporário, muito comum nas regiões onde o turismo depende da estação do ano, e ao turismo sexual, né? Com a exploração da prostituição, inclusive de crianças e adolescentes. Pessoal, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de viajar para outros estados aí, né? Outras cidades turísticas, cidades litorâneas turísticas, né? Uma vez eu fui fazer um concurso em um certo estado, né? Não vou citar o nome, tá, da cidade, e eu fiquei num hotel junto com o meu irmão. Quando meu irmão desceu, foi oferecido para o meu irmão um catálogo, né, naquele hotel, certo? O hotel tinha o serviço, certo? Oferecia o serviço, tá? Então tinha um book de garotas. E meu irmão disse, eu perguntei para o meu irmão, porque ele estava falando em espanhol com o recepcionista. E eu perguntei na época, eu não entendia direito, eu perguntei o que é que o recepcionista estava falando, entregando para ele, né? E ele disse que era um book, olha só, um hotel muito chique, que era um book, caso meu irmão quisesse, era só entrar em contato. Então, estão naturalizando isso, gente. É natural, não é normal. Mas é natural a gente chegar em grandes centros aí, em grandes hotéis, e se deparar com situações dessa. Né? Mas não eram adolescentes, não. Não eram de menor, não. Certo? Porque aí, se fosse de menor, meu irmão com certeza ia denunciar. Né? Mas já tem hotéis que trabalham com isso. Tá? Então, tem esse tipo de turismo aí. Por exemplo, que é uma companhia, o estrangeiro chega, o gringo chega, que é uma companhia só para ficar ali, né, tomando um drink, certo? O hotel oferece. Ok? Isso é acostumado a acontecer. É estranho, para quem vai a primeira vez. Para mim, na época, né, que eu fui a primeira vez, eu achei estranho. Eu até falei assim, meu Deus, vão pensar que eu estou acompanhando aqui meu irmão, que eu sou acompanhante do meu irmão. Né? Foi uma situação meio constrangedora para mim. Eu não tinha conhecimento disso. Né?
O turismo interno no Brasil, por outro lado, é restrito a uma pequena parcela da população brasileira. O país tem dimensões continentais, diversidades naturais e culturais e elevado potencial turístico, muitas vezes inacessível à maior parte dos brasileiros, né? Tanto no que diz respeito ao turismo tradicional quanto ao ecoturismo. Tem muita gente que não tem condição, certo? Quando se fala assim, é muitas vezes inacessível à maior parte dos brasileiros. Porque muitas viagens são caras. Gente, mas tem pacote. Tem pessoas que viram para mim, menina, mas tem pacote turístico. Mas para mim sai caro, né? Porque eu nunca viajo só. Toda viagem que eu faço, né, eu levo minha filha, né? Então ela já está no pacote. Então o pacote tem que ser para duas, se torna muito caro, né? Mas divide no cartão. Todo mês nós fazemos o pagamento do cartão. Sim, minha gente, mas mesmo assim está caro. Eu não boto minha mão no fogo em qualquer pacote turístico, não. Eu tenho que analisar, e é isso que a gente tem que fazer. Tem que analisar como é que vai ficar esse pagamento, né? Turismo como atividade econômica sustentável melhora a qualidade de vida. O turismo pode ser uma atividade econômica e social muito importante em vilas e cidades e viável para todos os envolvidos em sua cadeia produtiva. Para que seja consolidado, é imprescindível o quê? Que o seu desenvolvimento seja planejado com base sustentável, certo? A sustentabilidade do turismo ocorre através do crescimento econômico integrado com a melhoria da qualidade de vida da comunidade envolvida, conservação e preservação do meio ambiente, valorizando sempre a identidade cultural e as relações políticas internacionais ou institucionais. Ou seja, a gente vê aqui na questão da sustentabilidade do turismo aspectos lá do tripé da sustentabilidade, né? O aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. Para que isso aconteça, a educação e formação profissional adequada são essenciais para o sucesso na gestão da atividade. Em virtude da dificuldade em prestar serviços com boa qualidade no setor turístico, em razão da especificidade dos seus segmentos e pelo crescente nível de exigência do turista, as cidades que pretendem desenvolver o turismo necessitam o quê? Estar preparadas para atingir a excelência no atendimento. Pessoal, vocês sabiam que quando tem, por exemplo, carnaval em Salvador, carnaval no Rio de Janeiro, né? Todos os hotéis passam por capacitações. Todos os funcionários fazem uma revisão, um treinamento de excelência em atendimento. Eles se preparam. Eles estão em constante formação, né, para melhoria contínua. E quando chega num período desse, o atendimento melhora, duplica a qualidade. Certo? Tem hotéis que não se preocupam com isso, né? Tem hotéis que você oferece, que você chega lá, você chega no banheiro que oferece para o cliente, né, para o hóspede. Quando você vai atrás, você nem informação não tem, né? Não, isso aqui não tem direito. Tá, e como é que tem ali? Eu paguei por aquilo ali, não tenho direito, né? Tem muitos hotéis aí que é bom quando forem viajar, vocês perguntarem tudo, ok? A importância da implementação do turismo regional é relevante para todos os segmentos, pois todas as ações cooperativas e ou em parceria trazem redução de custos, né? E somam esforços, equipamentos, ideias e serviços, ampliando os horizontes e fortalecendo todo o grupo. Com o turismo regionalizado, podemos trabalhar interligados nas ações executadas, né, na região, a partir de um plano, olha só, plano estratégico participativo de desenvolvimento regional
sustentável. Plano estratégico. Então, é um plano que a gente já tem que ter uma visão estratégica, né? Já pensando em alguma coisa que acontecer, e aí o setor turístico já estar preparado, né? Quais são as ações? Sensibilização e mobilização. Sensibilizar e mobilizar. O quê? A comunidade. Campanhas integradas com menor custo, maior abrangência e mais retorno. Tá? Treinamento, eu falei do treinamento, né? Treinamento de funcionários. Facilidade de concretização de centro de treinamento e ou de junção de esforços visando contratação de especialistas. Né? Você vai para o turismo, o ecoturismo, onde tem a questão da preservação ambiental, os funcionários daquele local, eles são treinados para simplesmente fazer uma educação ambiental naqueles turistas, né, que chegam ali e vão explorar aquele local, certo? Equipamentos, utilização comum de equipamentos, máquinas, área de evento, congresso, simpósio, feira. Muitos locais oferecem para cadeirantes, equipamentos para cadeirantes, para poder participar daquela trilha, gente. Porque imagina aí um cadeirante, um deficiente físico, vai num grupo de discussão, né, com familiares ali e não poder participar de algum evento, de alguma trilha, de alguma atividade. É ruim. Então, tem locais que já oferecem equipamentos próprios, né? Folheteria, confecção de peças promocionais com maior tiragem e menores custos, com maior variedade de opção. Divulgação. Ações integradas sobre a mídia. Rádio, jornal, televisão, revistas, né? Ações de relações públicas, visitas, participação em eventos, mais volume de informação. Tá? Quanto mais informação, melhor. Né? Matérias mais diversificadas, fotos variadas, qualidade nas fotos tem que fazer, né? Na divulgação. Eventos, utilização de prestadores de serviço regional, bem como de equipamentos diversos, elaboração de calendário anual, que evite concorrência, certo? Roteiros, elaboração do maior número de opções, tá? Para todos os gostos, idades e bolso. É isso que eu falo. O que deixa inacessível muitas vezes é a questão dos valores desses percursos, dessas trilhas, desses parques, né? Desses sítios. Né? Gente, um final de semana em um local aqui, né? Que tem aqui pertinho, que oferece, né, um tipo de turismo. Um final de semana, a diária de R$500. Olha que no final de semana, você ter R$500, não compensa não, gente. Né? Aí você vai para o local, né? Aí você pergunta, e aí, não. Tem gente que fala, não, compensa não, os R$500 não compensa não. O que fará aumentar o tempo de permanência. Então, tem que ter um roteiro. É por isso que oferece, né? É passeio em tal lugar até tal lugar. Direito a 2 passeios, tantos reais. Se você quiser conhecer o local todo, tantos reais. Né? Faz um pacote. Tá? Direito a participar do evento diz, tantos reais. Agora, um valor só, e você não ter direito a muita coisa. Né? Compras, definir polo específico de comércio, né? O que permitiria aumentar o quê? A oferta de produtos, evitando concorrência selvagem, na qual todos perdem, manter o comércio turístico aberto o ano todo. Né? Podem-se implantar centros de compras, artesanato e gastronomia, entre outros, em forma de shopping. Tem litoral, olha só,
Não sei se vocês já foram, né, conhecer alguns litorais. Não digo somente aqui do Piauí, digo de outros locais. Mas tem litoral que a orla não abre à noite. Né? Você vai aqui em Fortaleza, certo? Você tem a beira-mar lá, à noite é cheio de atividade. Você faz caminhada, né? Tem aquelas barraquinhas, aqueles quiosquezinhos fazendo propaganda de percurso, de rotas, né, para os turistas. Aí no outro dia você pode marcar, o carro passa bem ali no hotel que você está hospedado. Maravilhoso. Né? Agora tem litorais aí que à noite, quando você chega no litoral, à noite você quer sair, para onde é que você vai? Você fica no hotel. Né? Porque a orla é fechada à noite. Por quê? Segurança não tem. Isso é ruim. Né? Ou seja, você viaja para curtir, né? Você curte dentro do hotel. Ou então você vai para uma cidade próxima, né? Aí vai para um restaurante, um barzinho não tem, uma música ao vivo não tem. Porque a gente gosta disso no litoral. Né? Aí, pela manhã, não. Pela manhã, à tarde, aí a orla toda aberta. Né? Mas com preços, muitas vezes, inacessíveis. Tá? Bom, podem se implantar centros de compras, artesanato e gastronomia, entre outros, em forma de shopping. Bom, central de compras. Aglutinar na região os empresários de um mesmo ramo de atividade e realizar compras no atacado mais baixo. Né? É uma ação, certo? Marketing. Pesquisa macro visando auscultar o público potencial em relação à região, obtendo redução de custos. Produção caseira, incremento de vendas cooperativas. Né? Os produtos de cooperativas, é tudo produção caseira. Então, é uma ação, pode fazer uma feirinha, certo? Desses produtos e colocar em um certo ponto turístico e vender, tá? Incrementar essas vendas. Essas ações implementadas pelos municípios efetivará a integração regional e permitirá um avanço mais coeso na implementação dos projetos municipais através das articulações estratégicas e pelo engajamento numa verdadeira cadeia produtiva. Tá? O aproveitamento dos recursos naturais, juntamente com a criatividade e cordialidade de sua gente, motivará também novos investimentos na região, gerando emprego, renda e resultando em inclusão social. A identidade regional é fortalecida, né, com a criação de destinos turísticos através de rotas, circuitos, eventos turísticos, programa de qualificação profissional para o setor na região, com elaboração de plano de manejo, gestão e educação ambiental voltados para os atrativos locais. Tá? Isso pode ser feito com preparação de trilhas, implantação de infraestrutura de apoio aos turistas e sinalização adequada. Né? Bom, o turismo sustentável, com o sentimento e atitudes ambientais, né, motivará empreendedores em torno de oportunidades para uma região que tem um rico potencial turístico, com condições de sustentabilidade. Tá? A proposta de amplitude e alcance social atuará para que a comunidade tenha informações e orientações técnicas a respeito da conservação e do manejo dos recursos naturais. Assim como tenha conhecimento de alternativas, né, a respeito da vida sustentável e suas implicações em termos econômicos e socioculturais, promovendo a satisfação dos turistas, como também das comunidades envolvidas. O contexto ganha fundamental importância, né, para o turismo responsável, com conscientização da preservação do meio ambiente na região. Detalhe,
Quando a gente fala que a comunidade também tem que ter conhecimento, tem que ser treinada, tem que ser informada, né? É porque não adianta somente um guia estar ali orientando os turistas a como preservar aquela área, né? Não jogar lixo, não deixar garrafa descartável ali jogada na praia, né? Canudo está tomando água de coco, canudo tira, joga na areia. Não, tá? Tem que educar também a população, aquela população que mora ali naquele local, tá? Porque às vezes também a população, às vezes não, a população gera resíduo, né? Então junta aquele lixo daquela população e a própria população tem também que ser educada, tá? A consolidação do turismo, juntamente com a educação ambiental, olha aí, se caracteriza de grande relevância para o Piauí. O turismo regional, através das ações efetivadas pelos municípios, promoverá a interlocução entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade em geral. Olha aí o que é que eu falei da comunidade. Né? Divulgando o saber em diferentes áreas em prol da melhoria de vida, né, de um maior número de pessoas, certo? Além disso, as comunidades sensibilizadas e mobilizadas, né, a respeito das ações sobre o meio ambiente e dos reflexos deste sobre a qualidade de vida, devem ser protagonistas do turismo e, portanto, promoverão nos municípios a valorização da identidade cultural, visando preservar o quê? O passado e o presente para alcançar um futuro melhor para todos, certo? Bom, e qual é a visão de futuro sustentável com o turismo? Nós temos uma visão de futuro sustentável? Região com desenvolvimento social, cultural e econômico das comunidades. Né? Social, cultural e econômico das comunidades. Isso, se for a visão de futuro sustentável com o turismo. Se o turismo for sustentável. Né? Não adianta só implantar a questão de local turístico, né? Um centro turístico, e aí o impacto no meio ambiente. Aquela população ela está sendo orientada de como, né, preservar aquele meio ambiente. Não é só os turistas que têm a obrigação de saber preservar. A população ali também tem que estar informada. Agregação de renda através de atividades ligadas ao turismo, resgate e preservação cultural dos patrimônios artísticos e arquitetônicos. Gente, concordo em preservar, né, patrimônios arquitetônicos. Preservar é uma coisa, tá? Manter aquela preservação é uma coisa. Agora, preservar deixando sujo, né? Você entra num local, num patrimônio, né? Num local de patrimônio, e está sujo, está preservado não. A parede pode estar pintada, né? Pode ter telha nova, mas eu estou falando é o ambiente em si, é o piso. Né? Tem local que você entra, você não aguenta o mau cheiro de tanta sujeira. Né? Sujeira fora do local. O mau cheiro entra no local e fica os visitantes sentindo aquele mau cheiro. Não está certo isso, né? Promoção da preservação ambiental nas áreas turísticas e áreas de preservação ambiental. Aumento da perspectiva de trabalho para a população local, ordenamento de atividades comerciais e de prestação de serviços para o turismo. Né? Aumento no consumo de serviços e produtos dos municípios, geração de novos negócios diretos e indiretos, formatação de rotas turísticas para serem percorridas a pé, a cavalo, de bicicleta, de barco ou de carro. Tá? Elaboração de um guia com mapa turístico regional. Né? É bom todos os turistas ter. Apesar de ter um guia turístico, mas é bom ter um mapazinho. Caderno sobre oportunidades de negócio, sinalização turística no percurso da região,
é sempre bom, tá? Sistema de informação turística regional e apoio à promoção e divulgação regional em sites, né, periódicos, folder, participação em feiras e eventos. E o que é o turismo sustentável? Olha só. Turismo sustentável é uma maneira de viajar e descobrir um destino onde respeitamos o quê? A cultura, o meio ambiente, pessoas, preservando tradições locais e recursos naturais e dando protagonismo às comunidades residentes. Ou seja, você viaja para um local de cultura completamente diferente da sua, né? E por ser uma cultura diferente da sua, você tem que se comportar em relação ao meio ambiente, em relação à comunidade que ali mora, você tem que respeitar, tá? Isso a gente lembra muito o quê? A gente tem que ter ética. É o nosso comportamento dentro de uma região que não é a nossa, tá? Então, a gente tem que preservar a tradição, respeitar a tradição local, os recursos que ali existem, certo? Todos nós que amamos viajar estamos acostumados a pensar nas viagens como diversão, sensação de prazer, atividade que faz bem para todo mundo, né? Mas ali também a gente conhece a cultura, né? Você vai se alimentar um prato que você nunca comeu, você está conhecendo a cultura da região, através da gastronomia, né? Lembramos nas paisagens paradisíacas, culturas remotas, comidas únicas e aventuras incríveis que elas podem nos apresentar. E esquecemos que as viagens fazem parte de um dos mais importantes setores da economia, né? E como qualquer indústria, ela gera o quê? Impacto positivo e negativo para as pessoas e para o planeta. A Organização Mundial de Turismo define o turismo sustentável como o turismo que considera plenamente seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais, abordando as necessidades dos visitantes, né, da indústria, do meio ambiente e das comunidades locais. Ou seja, o turismo sustentável, ele se preocupa, gente, ele considera e se preocupa com o tripé da sustentabilidade, com o aspecto econômico, aspecto ambiental e a sociedade, certo? O turismo sustentável busca aumentar os benefícios e reduzir os impactos negativos causados pelo turismo, pela própria ação do turismo, né? Para destinos, para as pessoas e para o planeta. Economia e turismo. Olha só, né? A grande transformação impulsionadora dessa atividade ocorreu na era da Revolução Industrial, com o desenvolvimento das infraestruturas nos transportes, meios de comunicação e nas organizações sociais. Daí, então, esta prática vem sofrendo considerável crescimento cultural e econômico, né? A economia inserida diretamente no turismo é, sem dúvida, uma proposta desafiadora para o tema em questão. Tratar de um assunto tão vasto em poucas linhas nos permite o quê? Questionar onde abordar objetivamente tal assunto, divididos em inúmeras áreas, né? Dessa forma, a abordagem teve grande abrangência em áreas ligadas diretamente ao turismo, propriamente dito, em visitação, né? E todos os frutos frutos diretos e indiretos, concebidos por este fenômeno que é a economia. Bom, atualmente, o conjunto de exercício relacionado ao turismo é um dos principais negócios do mundo e tem sido uma das atividades que mais cresceu na última década, né? O faturamento do turismo nesse período, coloca o setor ao lado da indústria de armamento, olha aí, né? E da indústria petrolífera. Então, o turismo está ao lado do setor, caminhando ali, ó, do setor de armamento e do setor de petróleo, né? Nesse sentido, se faz visível a grande importância que o turismo desempenha de forma direta
ou indireta economicamente. Bom, o turismo na economia. Seguindo o princípio de definição básica de economia como estudo de distribuição, consumo, escassez e produção de bens e serviços, nós podemos relacioná-lo ao turismo em diversos campos, não é verdade? Seguindo o conceito de recursos escassos e bens de consumo, onde é preciso fazer escolhas, né? E estas escolhas não são de graça, né? E definir prioridades, podemos relacionar a atividade do turismo com a economia. Uma vez que os agentes econômicos contribuem para o funcionamento de todo o sistema econômico, né, nos deparamos com os seguintes questionamentos. Quanto gastar, olha só, quanto gastar numa viagem de férias, quanto investir em infraestrutura, qual a fração será disponibilizada pelo governo para melhorias? São questionamentos. Quanto é que a gente gasta numa viagem de férias? Muita gente faz o pacote, pensa que só vai gastar o valor do pacote, né? Mas aí, se for levar a criança, tem que sair, tem que curtir um parquezinho, aí tem um lanche fora, não pode sair, está chovendo, fica no hotel, almoça no hotel, tem o valor, porque o hotel só dá café da manhã, né? Então, se você vai com a família, você tem que fazer, né, um cálculo aí imenso. Então, quanto investir em infraestrutura, né? E a fração disponibilizada que o governo dá para melhoria? A gente não tem conhecimento. Então, o turismo também pode ser definido de acordo com a expectativa da demanda, pois este está ligado ao consumo de bens e serviços do turista, como hospedagem. Nós temos variados valores de hospedagem, né? Alimentação, tem hotel que dá almoço, tem hotel que não dá, tem hotel que só dá o café da manhã, tem hotel que não dá nem café da manhã, né? Transporte e atração cultural está dentro dos pacotes de viagem. Mas se você for viajar por conta própria, o hotel tem alguma atração, tem algum passeio em algum ponto turístico, certo? E com a teoria da oferta, de acordo com os preços oferecidos aos bens e serviços no mercado. O desempenho lucrativo depende de quê? Da procura pela oferta e demanda, pois elas fazem parte de um modelo econômico criado para explicar como os preços são determinados em um sistema de mercado, né? De acordo com cada cidade ou estado, fica capaz de medir o impacto e a dependência, a renda das atividades turísticas, né, no local. Em determinadas sociedades, o turismo é quem contribui para a geração dos recursos, por ser uma atividade que foi empreendida na ausência de alternativas econômicas. Envolve todo um sistema de mercado, onde a oferta e a demanda possuem um papel essencial, né? Tanto a oferta quanto a demanda são estabelecidas por uma série de fatores referentes aos bens e serviços disponibilizados. As diversidades de perfis e das motivações dos turistas implicam o quê? Nos produtos consumidos, tá? E existem funções que são características do turismo, tais como hotéis, restaurantes, agências de viagem, serviços de lazer, que estruturam um sistema, né, de macroeconomia, pois criam uma inter-relação entre os diversos setores, certo? Da mesma forma que o turismo pode ser visto como uma atividade de consumo, também podemos afirmar que está relacionado com o quê? As condições geográficas. Clima, vegetação, proximidade do oceano, né? E cultural, arquitetura, eventos culturais e econômicos. Tem gente que gosta de sol, vai para a praia. Tem gente que não quer passar, não. Eu já fico no sol, Piauí é sol, 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 quente, quente, quente.
Eu quero ir para um localzinho, para uma serra, para um friozinho, clima, né? Ah, eu quero é para uma fazenda, eu quero é verde, eu quero acordar com aquele cheirinho de mato, né? Então, tem essa variabilidade aí de escolha, gente. Tem cidades serranas, tem cidades, né, que tem o turismo rural, né? Isso tudo está na internet. Agora é o seguinte, vai procurar, procure uma empresa confiável. As atividades econômicas relacionadas com o turismo sofrem interferência de acordo com cada local, no intuito de transformá-lo em um espaço de consumo. Quem for viajar agora, comprar um pacote agora, nós estamos no período de julho, é alta temporada, é férias, então está tudo muito caro, né? É igual a compra. Tem gente que só compra roupa final do ano, está tudo muito caro, porque é final de ano, todo mundo procura roupa nova para vestir final de ano, né? Então deixa passar o final de ano, aí as lojas começam a promoção, igual a viagem. Final de ano, viagem também está caro, né? Fevereiro, janeiro, fevereiro e março também está caro, né? Março, finalzinho de março está tudo barato, né? Março, abril, maio. Junho e julho já começa. Então, se faz um levantamento, né, de preço. O primeiro contato de um turista é o aspecto visual. Por isso, é de extrema importância que haja uma preparação na produção dessa paisagem, a tornando atraente, favorável e harmoniosa, né? O papel do Estado é fundamental no planejamento e na criação de infraestrutura básica adequada, tais como estrada. Tem que manter uma boa estrada para atrair o turista. Como é que o turista vai viajar, né? Aluga um carro, não consegue nem viajar. Aeroporto tem que ter uma capacidade de suporte grande, tá? Saneamento básico para atender o volume temporário da população, né? Ter capacidade para atender, para suportar aquela quantidade de pessoas. Gente, todo ano é assim, pois os responsáveis podiam fazer um levantamento, um estudo. Por que que na minha cidade, quando chega no carnaval, todo mundo vem para cá e falta água? Deviam se perguntar, né? Por que que falta energia? Porque não aguenta a capacidade, né? Por que que sinal de internet não fica inviável, né? E isso prejudica o quê? A população local. Aí a população local começa a reclamar, né? Tem energia, tem água, tem sinal de internet. Chega final de ano, chega carnaval, chega as férias, né? Aí a população já sabe, vou ficar sem água, vou ficar sem energia, vou ficar sem sinal de internet. Porque a minha cidade vai lotar, né? Não pode, gente. Bom, o turismo brasileiro. Nós sabemos que o Brasil é considerado como o melhor destino para esportes radicais no mundo, segundo a National Geographic, revista americana. Para o ex-presidente, né, da Rio Tour, aqueles que não trabalham na atividade turística direta e que mais faturam, geralmente, são os que menos apoiam, como bancos e empresas de petróleo, uma vez que o turismo cria uma cadeia indireta de insumos. Na maior parte das vezes, a falta de planejamento cria ações isoladas. Com isso, não se consegue obter coesão nas iniciativas nem destiná-las a um mesmo objetivo, obtendo resultado, né? Sobretudo, o turismo brasileiro está tomando novos impulsos através de quê? Da baixa do dólar e da facilidade em financiamento de pacotes turísticos. Facilidade em financiamentos. É histórico dizer que o turismo é coisa de rico. Não é, hoje está muito fácil viajar, gente. Antigamente estava difícil, mas hoje você divide em não sei quantas parcelas sua viagem, você volta e ainda está pagando, né? Você planeja outra viagem e ainda está pagando aquela primeira. Não é isso? E olha, é interessante essa questão de pacote turístico. Em outubro, eu acho que foi do ano passado, se não me engano, em outubro do ano... Não, foi em outubro de 2019. Né? Não estávamos ainda na pandemia, não. Foi em outubro de 2019. Eu viajei para Recife, né? Pesquisei passagens de avião.
passagens aéreas, caras, caras. Aí um amigo meu que tem o costume de viajar muito falou assim, procure viagem nessas empresas turísticas que você vai ver a diferença de valor, né? E aí eu fui procurar. Eu disse, não, eu só quero a passagem de ida e de volta, sem hospedagem. Eu não ia me hospedar em hotel, né? Eu ia ficar em casa de parente. E aí foi eu e minha filha. Gente, saiu barato. Quando eu comprei a passagem de ida e volta na empresa turística, né? Na empresa de turismo, empresa de viagem. Saiu mais barato do que se eu fosse comprar diretamente na empresa aérea, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que pesquisar, certo? O Brasil hoje já é a 13ª economia turística do mundo, entre os emergentes e que mais emprega no setor, né? Aos elaboradores de políticas públicas, a importância desse ramo de atividade relaciona-se também com o quê? Com os efeitos sociais, né? Atuando diretamente na geração de novos postos de emprego, reduzindo a pobreza e a desigualdade. Podemos citar o Parque Hopi Hari como um grande agente econômico, né? Ele é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes, municípios de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. O parque foi montado, né, como um país fictício. A maior parte do movimento econômico da cidade, onde o parque está situado, gira em torno dele, pois ele recebe em torno de 2 milhões de visitantes por ano, gerando emprego, tá? Atraindo investidores e publicidade. Um acidente, olha só, um acidente com uma menina de 14 anos que caiu de um brinquedo chamado Torre Eiffel abalou a economia do parque, né? Pois o mesmo precisou ficar fechado para perícia por vários dias, afetando o seu faturamento e a sua credibilidade. A mesma coisa aconteceu no Beach Park, né, em bem aí no Ceará. Aconteceu um acidente naqueles toboáguas, né, em um daqueles toboáguas, e ele passou um tempo fechado. Quer dizer, afetou, né, o faturamento, certo? Nesse tempo. Cabe ao país essa tarefa no sentido de transformá-lo em um instrumento de construção, né? É preciso criar iniciativas para se utilizar as obras que foram feitas especificamente para a Copa, por exemplo, na época da Copa, com o propósito de que fique uma boa herança ao fim do evento, né? É hora de aproveitar este evento de grande repercussão mundial e tirar o máximo de proveito possível da situação. Teve um evento, aproveite o tire proveito, né? Veja os pontos fortes e os pontos fracos, certo? Uma vez que os gastos que estão sendo investidos nessa realização poderiam ser gastos com vários outros setores no país, né? Já que muitos deles possuem um nível precário. É importante perceber que, além de todos os conceitos já citados, o turismo também contribui para a compreensão e respeito mútuo entre homem e sociedade como uma ferramenta de desenvolvimento coletivo e individual, tá? Inserido diretamente no direito econômico, o operador do direito poderá, em tempo, aprofundar este ninho de mercado com o know-how que o mercado exige, tá? Bom, e aí tem aqueles questionamentos, né? Por que o turismo é importante para o nosso país? A gente se pergunta. O turismo é um importante transformador de economia e sociedade, promove inclusão social, né? Gera oportunidade de emprego e renda, e para potencializar discussões sobre o turismo, né, é necessário parceria dos setores público e privado, né? Por que o turismo é considerado indústria? Ele tem representado nas últimas décadas como uma das mais promissoras atividades econômicas mundiais, né? Geradora de postos de trabalho e divisas. O turismo gera atividade, né, indireta que atinge os mais variados setores da economia, tá? Desde a indústria até a agricultura, no entanto, estão localizados no setor terciário. E quais são os objetivos do turismo? Fazer turismo
é descobrir novos lugares e o que eles têm para oferecer, conhecendo a cultura local e buscando experiências únicas que não poderiam ser vivenciadas em outros destinos. Os viajantes, que são os turistas, querem conforto, organização e também a possibilidade de viver, mesmo que por poucos dias, né, como um nativo. Por que o turismo é uma atividade economicamente importante para o Nordeste? É uma área bastante importante para o aquecimento econômico da região Nordeste. Essa região possui a maior parte do litoral brasileiro, né, com belas praias e pontos turísticos, o que é um atrativo para turistas nacionais e internacionais, né? E o que é que o turismo representa para o Brasil? O turismo, grande gerador de receita, é social por gerar grande número de postos de trabalho direto, né, indireto, cultural, pois preserva a identidade local, como monumentos históricos, e ambiental, por aliar renda e preservação. Um exemplo disso é o ecoturismo, que só existe com a preservação do meio ambiente. E as principais atividades relacionadas ao turismo estão aí descritas, né? E ficamos por aqui na nossa aula. Boas férias para vocês, tá certo? Foi um prazer estar dando aula com vocês aqui. E em agosto a gente está de volta. Grande abraço.